Vamos ver o que a gente pode aprender com a vida de Raquel, através de um pequeno trecho da história da vida dela, e provavelmente nós vamos perceber o quanto ela é parecida conosco. Quando a gente fala sobre Raquel, qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? Eu fiz o teste com a minha filha e quando eu falei pra ela que a gente estava vindo pra cá pra fazer uma gravação sobre Raquel, ela falou assim: eu sei a Raquel. Raquel é aquela que era muito mais bonita que a irmã dela. E isso é verdade. Muitas vezes quando a gente lembra da história de Raquel, essa é a primeira coisa que vem na nossa cabeça. Que Raquel era uma mulher muito bonita, mais bonita que a irmã dela, e que se casou com Jacó. Um Jacó apaixonado, que trabalhou anos para tê-la em casamento. Inclusive, se você sabe a história, sabe que Jacó trabalhou 7 anos para ter Raquel em casamento, mas então seu sogro deu a ele Lia, sua irmã. E quando ele percebeu, ele fez um acordo com seu sogro e trabalhou por mais 7 anos para que então ele pudesse ter Raquel como esposa. Então Jacó era casado com Raquel e com Lia. Raquel, extremamente bonita, a Bíblia descreve Raquel como sendo uma mulher muito bonita e atraente, e Lia, a Bíblia descreve como sendo uma mulher de olhos meigos, ou dependendo da sua tradução, uma mulher de olhos sem brilho. E talvez você pudesse pensar, puxa, Raquel tinha tudo. Era bonita, era atraente, tinha um marido apaixonado que trabalhou anos por ela, e então ela não tinha problema na vida, ela era feliz. Só que não. A Bíblia diz que Raquel não tinha filhos. Lia tinha filhos, mas Raquel não. E isso deixava Raquel extremamente amargurada. Amargurada a tal ponto que ela diz em Gênesis, a gente vê isso em Gênesis, capítulo 30, versículo 1. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Por isso disse a Jacó: dê-me filhos ou morrerei. Dê-me filhos ou eu morrerei. Dê-me filhos ou não faz sentido viver. Raquel depositava sua esperança, sua confiança, sua expectativa de felicidade em torno de ter filhos, em torno da maternidade. E então ela tem um filho, José. E aí você poderia pensar, que bom, essa mulher desejava tanto um filho, tão ardentemente assim, agora que ela ganhou, ela vai ser feliz para sempre, certo? Mas não foi assim. O nome José significa que Deus acrescente outro. Tão logo ela ganhou aquilo que ela tanto desejava, aquilo que ela tanto ansiava para ser feliz, ela já afirmou no próprio nome do filho. Ela queria mais, queria outro filho. Só mais um. Dê-me filhos ou eu morrerei. Assim como Raquel, nós lutamos com o hábito de achar que a nossa esperança ou a nossa vida depende de algo que não seja o próprio Deus. Nós criamos ídolos, assim como ela, coisas que tomam o lugar de Deus. Às vezes, de forma mais escancarada, às vezes não. A verdade é que, com frequência, nós temos coisas que nós desejamos tanto e tanto, que a gente é capaz de pensar assim como ela, que se a gente não tiver aquilo, não vale a pena viver. E que coisas são essas? São ídolos. Coisas que a gente atribui tanto significado que a gente depende disso para a nossa felicidade ou para a nossa satisfação. A gente precisa parar e pensar, que coisas são essas? Que coisas são essas que eu desejo tanto para que a minha vida tenha significado? E se você for honesto com a resposta, e a resposta for qualquer coisa além do próprio Deus, aí está o seu ídolo. Você descobriu qual é o seu ídolo ou os seus ídolos. Isso pode ser pensamento, desejo, maternidade, casamento, estabilidade financeira, um emprego melhor, qualquer coisa que a gente eventualmente vá cultuar além do próprio Deus e que toma o lugar dele. E que a gente pode dizer, dê-me isso e eu vou ser feliz, dê-me isso e eu vou ser satisfeito. Jesus diz em Mateus 6,33 que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Quando ele é o primeiro, todo o resto cai nos seus devidos lugares, todo o resto vai para o seu lugar. Quando Deus é o primeiro, nós temos tudo aquilo que nós necessitamos. A história de Raquel é atual, é relevante para mim e é relevante para você. Deus nos chama a enterrar os nossos ídolos falsos na cruz, a não ter outros deuses diante dele, adorá-lo por inteiro, reverência completa, não ter mais nada ou ninguém que a gente cultue além do próprio Deus. O nosso coração, como Calvino bem coloca, é uma fábrica de ídolos. Mas Cristo veio e o seu sangue tem poder para cobrir todos os nossos ídolos, todos esses deuses falsos e nos apontar para a cruz, uma cruz vazia, na qual nosso Jesus Cristo foi cravado para pagar o preço da minha e da sua idolatria.
que Ele nos ajude a não desejar mais nada que não seja o próprio Deus. Que esse pequeno trecho da história de Raquel nos confronte e nos exorte a que nós peçamos a Deus para que Ele sonde o nosso coração e nos mostre coisas que nós queremos tanto, a ponto de acreditarmos que a nossa vida não é completa ou não faz tanto sentido sem isso. Coisas que nós queremos tanto que nós deixamos de buscar a Deus. Que nós ouçamos a advertência curta e direta de 1 João 5,21 a cada um de nós hoje. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Que Deus nos abençoe.